Você tem falta de memória? Já aconteceu com você de você estar na cozinha, decidir que precisa ir na sala, buscar alguma coisa, chega lá e não lembra? Ou toda hora você fica esquecendo onde que você colocou a chave? Ou às vezes você vai fazer uma leitura e quando você chega no final da página, no fim do parágrafo, você fala assim, o que eu estava lendo mesmo? Falta de memória? Você está estressado? Bem, eu sou Lara Silva e eu ajudo pessoas que já estão cansadas de sofrer a virarem a página e ter uma vida mais leve, sem perda de tempo. E eu estou aqui para ajudar você a compreender o que pode estar atrás da sua falta de memória. Bem, é muito comum eu atender os meus clientes e uma das reclamações assim mais comuns é essa danada da falta de memória. A pessoa fala assim, ai, tô com dificuldade, parece que eu tô com dificuldade de aprender as coisas, parece que eu não presto atenção, parece que eu tô achando que eu tô com falta de memória mesmo. E aí você começa a conversar com a pessoa, você percebe que a pessoa, ela tá cansada, ela tá desgastada, e ela perdeu tanto o contato dela consigo mesma, que às vezes ela considera aquilo até normal, né? Ela tá desgastando o corpo dela, tá desgastando a mente dela e não percebe. Eu queria te fazer um desafio. Além da falta de memória, eu vou te mostrar algo aqui. Eu queria que você percebesse se, além da falta de memória, você tem algum desses sintomas aqui. Olha lá, agitação mental, ansiedade, irritação, excesso de preocupação, alergias, problemas de estômago, de estresse, tensões musculares, depressão, um sono ruim, problemas de intestino, problemas respiratórios, dores. O que desses aí você tem? Quantos dessa lista? 1, 2, conta aqui para mim. Diz aqui na área dos comentários quantos sintomas que você tem dessa lista. E se algum deles, é muito comum o cliente chegar para mim, e às vezes é aquela dor de cabeça que ele tem há 20 anos, ele já nem conta. Porque aquilo lá para ele já é uma coisa tão normal. Gente, mas essas coisas não são normais. Ela pode ser comum para você e você está acostumado com isso, mas nada disso é normal. Mas o que isso tem a ver com a falta de memória? Bom, eu vou mostrar aqui para você uma coisa interessante. Eu sou farmacêutica, eu sou doutora nessa área dos medicamentos, né, pela Unicamp, e eu te digo que se você for na medicina convencional, existe uma forma que você pode tratar todos esses problemas de saúde. Então, para cada um deles, você vai ter um medicamento diferente, né? Ficaria mais ou menos assim: você tem uma dor, você usa um analgésico; você tem uma insônia, você usa um benzodiazepínico; tem ansiedade, usa um ansiolítico; tem depressão, usa um antidepressivo. E para cada uma daquelas condições, você tem um medicamento específico. Mas a questão é que talvez você tenha lido aqui agitação mental e você não saiba exatamente o que significa essa agitação mental. E é aí que você vai entendendo aonde que a tua falta de memória entra. Deixa eu te perguntar, como é que são os seus pensamentos? Você está ali lavando uma louça ou você está dirigindo um carro? Aonde que a sua mente está? Ela está ali só lavando a louça ou ela está remoendo aquelas coisas, aquelas dores, aqueles dramas, aqueles traumas, aqueles sofrimentos lá do passado? Ou ela está com base no passado pensando em todos os traumas e dramas e problemas que podem acontecer no futuro, e aí você está pensando em como que você pode fazer com que evite esses problemas que ainda nem existem, mas já existem na sua cabeça. Será que você está com agitação mental? Ou seja, está com os pensamentos acelerados, muita coisa na cabeça? Se você tiver com agitação mental, por exemplo, lembra daquela história que você estava na cozinha e decide buscar alguma coisa na sala? Você tem noção, você já percebeu, você já parou para perceber que quando você decidiu que você precisava buscar alguma coisa na sala, quantos pensamentos que você pensou no caminho entre a cozinha e a sala? 1 milhão de pensamentos, você nem sabe o que você pensou, só que na hora que você chega lá, você não lembra mesmo, porque parece que o pensamento ele é meio que atemporal, você não, nossa, nem vê,
passando. Ou você está dirigindo um carro, você nem percebe como que você chegou em casa, ou que rua que você pegou, porque os pensamentos estão tão longe, né? Ou tá lavando a louça, nem percebeu que lavou uma colher, lavou uma tampa, lavou tal panela, porque foi tão no modo automático, porque a cabeça estava tão longe. E aí você fala que você está com falta de memória. É que, na verdade, você não estava lavando a louça, você estava pensando em outras coisas. Na verdade, você não foi buscar algo na sala, você estava pensando em outras coisas. Na verdade, quando você deixou a chave em algum lugar da casa, você também estava pensando em outras coisas. O tempo todo, a mente extremamente acelerada. Ela nunca está no presente, no aqui e agora. Ela está em qualquer outro lugar, mesmo aqui e agora. E isso causa, nossa, inúmeras questões. Por isso que eu falei lá no título que não faça isso, porque senão você vai adoecer. É uma receita de adoecimento. Aí você vai falar assim, meu Deus, não estou entendendo nada. O que tem a ver a minha falta de memória, que tem a ver com agitação mental e que tem a ver com adoecer? Bem, eu vou te explicar o seguinte, peraí que eu já vou te mostrar. Essa agitação mental, ela faz... Imagina que você tem aí dentro do seu organismo, imagina que você tem um balde, né? Um balde e que o estresse são gotinhas, né? Que caem dentro desse balde, gotinhas de água. Se o balde estiver vazio, você concorda que uma gotinha a mais, uma gotinha a menos não vai fazer? Mas se o seu balde estiver cheio, né? Basta uma gotinha para o seu balde derramar. Considerando o nível de estresse, o nível de cansaço, o nível de situações preocupantes que você tem na cabeça, ou situações traumatizantes que você passou, você consegue perceber aí dentro como é que está o seu nível de cansaço, de desgaste, de estresse, né? Então, quanto mais alto ele tiver, aquele probleminha do dia a dia que era para ser uma coisinha pequena se torna enorme. Quando a cabeça está muito agitada e o corpo está muito cansado, muito estressado, sabe o que acontece? Um probleminha desse tamanho aqui, eu até vou mostrar para você aqui inteiro. Um probleminha desse tamanho fica um problemão. E aí você acha que você não vai dar conta de resolver esse problema, que esse problema é grande demais para você. E aí, quanto mais você percebe que esse problema é grande demais para você, mais a sua mente acelera e mais ela tem medo de coisas que podem acontecer erradas no futuro, porque já deram erradas no passado, e aí ela começa a ficar cada vez mais distante do presente, ou presa no passado, ou presa no presente. E aí a gente fala o seguinte, que a ansiedade é excesso de futuro, né? A pessoa fica ali presa no futuro, preocupada, pensando o que pode dar errado, o que não tem, ela tenta controlar, mas parece que quanto mais a gente tenta controlar, é como segurar a água na mão, né? Escorre pelos dedos o nosso controle. Ou senão ela fica presa no passado. Então ela fica lembrando daqueles momentos difíceis, dos dramas, dos traumas, dos medos, dos rancores, das mágoas, das raivas que ela passou e fica revivendo, recontando aquilo para ela o tempo todo. E aí a gente acaba ficando muito triste, muito depressivo. E aí a gente já nem sabe mais por quê, porque aí a mente ela acelera de uma tal forma que a gente não tem nem consciência do que a gente está pensando mais. Quando a gente vê, a gente está só chorando, está triste ali, não sabe por quê. Aí eu te pergunto, você está sofrendo ou você está pensando, né? Você já pensou que existe uma diferença? O sofrimento é, por exemplo, você está andando e de repente um prego entra no seu pé. Ok, aquele momento é um momento de dor, é um momento de sofrimento. Aí você vai ao médico, o médico tira o prego e você resolve aquilo, né? E aí acabou o sofrimento. Mas você corre o risco de ficar pensando no prego que entrou no seu pé. Aí você conta aquela história do prego que entrou no seu pé para todo mundo,
né? E fica relembrando, recordando, nossa, mas foi muito assustador, eu fiquei com muito medo, porque aí eu vi sangue, e aí foi muito triste. E aí você começa a ficar com uma neura, você começa a ficar preocupado em evitar que você se acidente de novo com o prego. E aí você começa a andar olhando para o chão, preocupado, procurando um prego, porque você sabe que as pessoas não têm responsabilidade, e aí culpa as pessoas, e aí culpa o sistema, e aí, enfim, e aí fica aí você já não está sofrendo mais de fato. Você está pensando a respeito daquele fato que aconteceu lá atrás, já está no passado, mas você está pensando na dor que você viveu naquele momento e na dor que pode acontecer caso aquilo lá se repita de alguma forma. Então, de repente, essa agitação mental, ela começa a te levar para um espaço doentio, porque o que acontece? Quanto mais medo, mais preocupação, mais dor, mais tensão a gente vai ficando, tem jeito de ficar preocupado com o corpo relaxado. Você fica assim preocupado com alguma coisa e assim deitado, como se estivesse tomando sol na areia, né? Não fica. O corpo ele fica todo contraído. Agora vai ser uma coisa fisiológica. Imagina assim, se você mantiver o seu corpo, o seu braço contraído, manter esse tônus muscular durante meia hora, você aguenta? Talvez, mas já vai começar a incomodar. Daqui uma hora, como é que você vai estar se sentindo? Vai incomodar mais. Então, o que acontece? Se você mantém esse tônus muscular, essa tensão muscular, por muito tempo, o que é natural? Esse braço começar a ficar doendo, tanto que quando a gente começa a fazer academia, a gente sai todo dolorido no primeiro dia, não é assim? Então, é fisiológico. Agora, você imagina, você está pensando sobre um sofrimento que já foi passado, mas que pode acontecer no futuro, e aí você contrai todo o corpo. Aí você passa um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, todo contraído. Me diz, tem jeito de uma pessoa assim não ter dor? Aí começa as dores de cabeça, as dores no pescoço, as dores no ombro, as dores nas costas, vem a fibromialgia, né? Então, na verdade, o que acontece é que a pessoa já está toda dolorida. A vida, ela não para. Pode não mandar um prego no pé todos os dias, mas ela sempre manda aborrecimentos, todos os dias você tem questões para você lidar, problemas difíceis, relacionamentos, enfim. Então a vida ela não para. E quanto mais problemas que você tem para lidar, como eu mostrei aquela imagem, quando teu copo está cheio, quando teu balde está cheio, basta meia gotinha, um probleminha desse tamanhozinho para ele desandar. E aí você arruma briga, você arruma conflito com as pessoas da sua casa, com as pessoas do seu trabalho, com você mesmo, e você entra num ciclo que e outra coisa, uma pessoa com dor, meio mal-humorada, brigando com todo mundo, ela vai conseguir dormir direito? Não vai. E aí ela passa a ter noites de sono, não sei se como é que é para você, se a sua noite de sono é aquela que nem de criança, que brincou o dia inteiro, que deita, relaxa, acorda no outro dia quase que na mesma posição, de tão gostoso que é. Se não for assim, o que acontece? Provavelmente você não está descansando. Então é às vezes você dorme, mas acorda cansado. Às vezes você dorme picadinho, sabe quando vai acordando toda hora, parece que toda hora está lembrando dos problemas do dia a dia? Ou às vezes nem dorme, né? Tem insônia mesmo, daquelas bem graves, de ficar a noite inteira acordado. Então, a questão você vê, aquilo que você considerava falta de memória, será que não é uma falta de olhar para si mesmo e perceber as necessidades básicas do seu corpo? A necessidade de alimento, a necessidade de movimento, a necessidade de descanso, né? Como seria? Só que a mente não para. E a mente, quando ela começa a acelerar, você imagina aquele efeito bola de neve. Eu lembro que eu via nos desenhos aquela bolinha de neve que começava bem pequenininha no topo da montanha e aumentando, aumentava em tamanho e velocidade e ia engolindo tudo que encontrava no meio do caminho. Os pensamentos acelerados são exatamente assim. Chega uma hora que você não consegue parar esses pensamentos, né? Você tenta segurar assim, mas você não consegue, eles te atropelam, né? Existem algumas abordagens que ajudam muito, né? Existem abordagens que treinam a sua mente para você
para você aprender a manter a mente tranquila. Uma delas é a yoga, eu estou falando dela porque já faz 14 anos que eu pratico yoga, eu amo, né? Mas mesmo assim, às vezes a minha mente, ela acelera, e aí eu tenho um outro recurso que eu sempre uso também, que é a acupuntura, que eu adoro. A acupuntura, de todos os recursos que eu uso, quando a pessoa está muito cansada, assim, eu sempre recomendo a acupuntura, porque ela tem um efeito muito rápido na mente, ela desliga o seu cérebro, ele dá um tempo. E é muito interessante que eu faço um trabalho com os pacientes de câncer, e eles têm realmente questões ali, de questão de vida, de morte, a questão de doença, a questão de desânimo, enfim. E aí as pessoas, a gente faz uma sessão de acupuntura, e aí eu brinco com elas, em questão de 15 minutos, meia hora, eu pergunto assim, que tamanho que está a sua preocupação agora? O que você está preocupando agora? Aí agora, nada. Antes a minha cabeça estava um turbilhão, mas agora eu não estou preocupada com nada. Isso significa que a mente voltou ao presente, né? E é muito gostosa, até vou compartilhar com você uma imagem aqui, que é quando a mente volta para o presente. É mais ou menos assim. Essa aqui é uma mente cheia, né? É aquela mente que quer controlar tudo, que quer ficar tudo sob o seu poder, né? E essa aqui é uma mente plena, né? É uma mente que está aqui no agora, vivenciando o presente. E é interessante que quando a gente está com essa mente cheia, a gente acha que a gente está dando conta de tudo, que está controlando tudo, que está conseguindo pensar naquilo que a gente pode evitar. Sabe, quando a gente está com medo, por exemplo, do vírus, aí você pensa em todas as possibilidades que você pode fazer para evitar e coisa e tal. Na verdade, isso aqui, uma mente cheia assim, é muito mais provável adoecer esse corpo, porque acaba abaixando, né, o sistema de defesa do corpo, o sistema imunológico do corpo. A pessoa que está com a mente no presente, no aqui e no agora, o corpo naturalmente ele está relaxado, a mente está tranquila, ela não se cansa tanto, trabalho não cansa a gente, mas a cabeça da gente, o jeito que a gente trabalha aqui mentalmente cansa. É aquela história. Você está sofrendo ou você está pensando? Né? Então, dentro do meu trabalho, o que eu ajudo as pessoas, e ajudo as pessoas que estão cansadas de sofrer, né? Às vezes elas estão carregando uma dor aí, um trauma, um drama, há muito tempo, e aí ela sempre aquilo lá volta na cabeça dela, e volta de novo, e volta de novo. Então, eu ajudo a pessoa a dar uma limpada, né, nessa forma de pensar, mas só quando a pessoa quer, só quando a pessoa escolhe, só quando ela já percebeu que às vezes não são as questões do dia a dia que estão matando ela, é o pensamento dela, é a forma de pensar. Então, eu posso ajudar sim as pessoas que estão disponíveis, que sabe quando dizem que a dor não muda ninguém, mas quando a gente está cansado dela, a gente fala, ufa, eu quero, né? Então, bem, então, na verdade, o convite do meu trabalho é ajudar você a sair desse estado mental. Sabe quando a gente pega os lixinhos do passado, as dores, os dramas, os traumas? Eu tenho ferramentas, várias ferramentas que a gente pode usar aqui para dar uma limpada nisso. Ajudar você, então, ver o passado com mais naturalidade. Ao mesmo tempo que ajuda você a olhar para o seu futuro, não com essa preocupação, com esse peso, com esse desgaste, mas olhar para o futuro de uma forma conectada consigo mesmo, né? Conectada com o teu corpo, conectada com o teu ser interior, para que você perceba como que você pode usar as ferramentas que você tem. Então, eu vou usar as minhas ferramentas, né, para ajudar você a usar as suas ferramentas, que são a imaginação, a intenção e a intuição, né? E aos poucos ajudar você a clarear a mente, a trazer mais clareza, né? Ajudar você a estar mais presente dentro da sua vida. E se você quiser ter acesso aos meus conteúdos exclusivos, é claro, esses conteúdos que eu dou gratuitamente é por tempo limitado, mas você entra aí no meu site, larasilva.com.br, deixa lá para mim o seu e-mail, se inscreve aí no site que eu vou começar a fazer as gravações dos meus cursos online e disponibilizar por um tempo bem limitado para você gratuitamente, mas só para quem se inscrever na minha página, larasilva.com.br, tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro.